Priscila, esses retiros você fez dentro do budismo, claro. Teve períodos longos de retiro. Conta um pouco para nós onde você fez esses retiros. Sim. E se foi também por períodos longos, né? E como foi essa experiência? Você já narrou um pouco, né, desse barulho, mas eu acho que depois esse barulho vai diminuindo um pouco, né? Sim, com certeza. Então conta para nós um pouco sobre essa experiência. Olha, só para poder contextualizar, então assim, né, eu estava no mundo corporativo, buscando meu caminho espiritual, encontrei a Lama Série, e aí eu falei assim para mim mesma, olha, isso é tão rico, é tão precioso, que eu quero conhecer um pouco mais. E na época, né, tinha uma modinha que era ano sabático, né? Então as pessoas assim, eu vou fazer um ano sabático, né? E eu, né, falei assim, né, eu vou fazer um ano sabático. E aí eu de fato, eu resolvi tirar esse ano sabático. Só que o meu ano sabático viraram 20 anos, né? Porque daí eu fui morar no templo e é uma característica minha, né? Eu gosto de conhecer as coisas a fundo. Então eu falei, não, tá bom. Se é para conhecer, então vamos conhecer mesmo, né? Aí eu parei, né? Saí do meu trabalho, fui morar num templo budista. Fiquei morando lá por 20 anos e foi um período maravilhoso da minha vida, porque o budismo ele estava chegando no Brasil. E foi muito incrível eu poder estar ajudando isso a acontecer, sabe? Como aluna, como voluntária, né? Então, assim, foi uma coisa que ao mesmo tempo que eu estava adquirindo conhecimento, treinando, eu também estava ajudando como voluntária. Então, foi incrível. E aí, ao longo desses 20 anos, eu tive várias oportunidades de fazer vários retiros. E aí, num determinado momento... Eu fiz um retiro. No budismo tibetano existe um retiro que é um retiro tradicional que eles fazem de 3 anos. Então você entra num retiro e fica durante 3 anos em retiro. O retiro que eu fiz foi muito interessante porque esses 3 anos de retiro eles viraram 6. Por quê? Porque eu ficava 6 meses em retiro e 6 meses fora. E aí, com isso, entre em retiro, sai de retiro, a ideia era exatamente aproximar, né? Estar, assim, meditando formalmente e o que a gente chama de meditação informal. Tipo, no dia a dia, fazendo as coisas, as atividades. Então, tinha essa mescla, 6 meses em retiro, 6 meses dentro, 6 meses fora. Isso durou 6 anos? 6 anos. Aqui no Brasil mesmo? Aqui no Brasil. Tá. No templo que fica perto de Três Coroas, na Serra Gaúcha, num templo chamado Kadroling. Tá. E Priscila, como que era a sua rotina morando dentro de um templo budista? Porque eu imagino que foi bem diferente sair de um emprego dentro de uma empresa para uma realidade completamente diferente. Como que era essa rotina? O que foi que mais mudou para você? Olha, a rotina, ela é muito parecida, assim, com o dia a dia de todo mundo, porque como eu morava no templo, eu era voluntária, tinha muito trabalho e poucos voluntários, né? Então, assim, morando no templo, eu passei por várias áreas. Tinha uma época que eu trabalhei na cozinha, tinha uma época que tinha uma lojinha, eu trabalhava na lojinha, tinha uma época que... eu falo inglês e a minha professora, ela dá os ensinamentos em inglês, então tinha uma época que eu era tradutora. Então, era uma vida bem de trabalho mesmo. Por quê? Porque exatamente esse budismo que eu faço parte, que é o budismo Vajrayana, ele visa você conseguir meditar na ação, né? Você não precisa desse isolamento necessariamente. A gente é treinado, inclusive... o meu professor, Shagdo Rinpoche, que era um mestre muito, muito realizado, era muito interessante, porque a gente às vezes fazia retiro por 1 mês, né?
E então ele tinha o momento do ensinamento, tinha o momento da meditação e tinha um momento que ele falava, agora vocês vão trabalhar. E ele falava assim, porque não adianta vocês ficarem um mês aqui meditando e vocês vão para São Paulo, no primeiro trânsito que vocês pegarem, vocês vão ter esquecido a sua meditação. Então, nos nossos retiros, sempre tinha um período de trabalho para você observar a sua mente, treinar a sua mente durante as atividades. E uma característica que tem também do budismo é que a gente faz a meditação com os olhos abertos, porque você não precisa fechar o seu campo visual, o estímulo das coisas, porque senão, imagina, se eu tô, que nem eu falei, numa briga, se eu tô numa briga e se eu não tenho o treino de meditar na briga, se eu precisar fechar os olhos e falar, agora eu vou meditar, vai ser, no mínimo, meio ridículo, assim, né? Então, é isso, é você estar lá, presente, conversando com a pessoa, olhando nos olhos e conseguir meditar e observar a sua mente. Tá.